Meus amados, abram suas Bíblias no livro de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Se você tem alguém que pode compartilhar a Bíblia, os seus meninos da comunicação forem projetar, não tenha pressa em tirar o texto. Nós temos bem um tempo hábil para eu trabalhar a questão sobre cristianismo, não como religião, mas cristianismo como ética. Ultimamente a gente tem visto os noticiários, o relativismo tomar conta do nosso cenário, da nossa cultura. E eu fico acompanhando os comentários das redes sociais e preocupados com a indignação dos evangélicos com relação à chamada Semana de Arte, que foi a que aconteceu no Sul, que aconteceu em São Paulo, e culminando com um artigo da Veja, essa gente incômoda, falando de nós evangélicos, e no final do artigo dizendo que não há jeito para esse problema dessa gente conhecida como morenos. Eu lembro, eu não sei quantos são aqui da minha época, em que na televisão, no programa da Record, um programa da IURD, um pastor, ele pegou uma santa de Nossa Senhora Aparecida, enorme, e ele foi tentar exemplificar dizendo que aquela santa era na verdade apenas uma imagem de gesso. E ele teve a infelicidade de chutar aquela santa. Ele correu o risco de linchamento e ele teve que sair do Brasil, senão ele morria. Porque a IURD teve que responder processo judicial, aquele pastor também teve que responder processo judicial, porque ele escarneceu de um símbolo religioso. Então, recentemente, um artista, ele entra nu numa mostra de exposição de arte e ele tapa sua genitália com uma imagem, a mesma imagem, e ele rala aquela imagem no ralo e agora é chamada de arte. O que nós vemos nessa sociedade é, além da ideologia de gênero, além da erotização da criança, além do escárnio aos símbolos religiosos, independente de ser da nossa denominação ou não, mas a gente vê que todo esse processo poderia deixar a gente irado e fazer um movimento de revolução através do MBL ou qualquer outro movimento, para defender os direitos dessa gente que tem sido escarnecida pela teledramaturgia, tem sido escarnecido através dos movimentos e passeatas do GLBT, que deve ser escarnecido pela mídia reacionária ou esquerdista, como queira chamar. Mas eu acho que não é lícito. Eu acho que nós somos os culpados, porque nós vivemos um cristianismo que não provocou uma mudança social, nós vivemos num cristianismo que não alterou o contexto social, o nosso cristianismo se tornou mais espiritual, místico espiritual do que ético espiritual. Nós evangélicos deveríamos ser essa gente que incomoda mesmo, mas nós não incomodamos nada. Nós não fizemos diferença e não temos feito diferença, porque nós abraçamos um comportamento que não é um comportamento do cristianismo de Cristo, mas um cristianismo apenas como um elemento das instituições sociais. Um cristianismo sem Cristo mostra que nós não temos autoridade nem poder para influenciar. Eu não tenho uma pretensão nesta noite de fazer apelo para você aceitar Jesus, porque você até já o aceitou. A minha intencionalidade
é levar você a pensar que tipo de cristianismo é esse que não foi capaz de mudar a sua vida, não mudou a sua casa, não mudou a sua sociedade, e você quer condenar aqueles que zombam da sua fé. Se nós, como evangélicos, se nós, como cristãos, tivéssemos concebido a ideia de que cristianismo não é religião, cristianismo é o projeto de recuperação de Deus daquilo que foi danificado pelo pecado. Eu e você fomos danificados, eu e você fomos afetados pela queda adâmica, mas também somos afetados por um comportamento desregrado, aonde não há temor ao Senhor. E onde não há temor ao Senhor, não há mudança de vida. Tenho criado a expectativa nesta igreja de que a leitura do livro de Provérbios nos desafie e nos proponha um comportamento completo, mas um comportamento em processo de mudanças. Vivemos em uma sociedade onde ser evangélico não significa absolutamente nada, a não ser quando nós nos comportamos como os políticos desta nação, que fazem leis à margem das situações e não à margem de uma reflexão. Somos cristãos de nome e representamos uma fatia significativa, mas sem expressividade, porque nosso contexto pessoal não foi mudado. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta de Colossenses capítulo 3, ele nos faz esse apelo, de que o nosso cristianismo não pode ser um cristianismo místico espiritual, mas um cristianismo ético espiritual. De que nós deveríamos traduzir a redenção através de um mandato cultural e um mandato soteriológico, onde as pessoas são capazes de ver melhoras no nosso comportamento e no seio dos nossos lares. Por isso o apóstolo Paulo em Colossenses 3, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esses 4 primeiros versículos, ele enfatiza o conhecimento empírico, enfatiza a relação sobrenatural com a divindade, quando eu e você não somos produtos de consumo da religião, mas quando eu e você temos o nosso coração comprometido com a divindade, quando a pessoa de Cristo não é apenas uma questão emblemática, mas é o estilo de vida ao qual você abraça e faz dela a sua bandeira de vida. Paulo não está falando aqui de conceitos teológicos, ele está falando de experiência de alma, ele está falando de experiência de fé. Religião nunca foi capaz de mudar ninguém, nem mudar nada, absolutamente nada. O que foi que a religião crescente nesse país produziu? Nada. O que foi que uma pessoa que adentrou uma comunidade religiosa, evangélica ou não, mudou? Nada. Nós nos tornamos consumidores de expectativas de uma teologia da prosperidade, quando na verdade Deus busca atrair, não é a minha necessidade, mas a carência da minha alma. Se você não conhece Deus e não se compromete com Ele, seu cristianismo é apenas um emblema, mas nunca uma experiência e estilo de vida. Nós somos marcados e produzimos com excelência a manifestação do reino de Deus. E essa manifestação da excelência do reino de Deus alcança os nossos filhos, alcança os nossos netos, alcança os nossos parentes e amigos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nunca uma instituição poderá substituir a essência do seu relacionamento com Deus.
Nunca que um pai poderá apontar o caminho da fé para um filho se ele não viver de forma intensa e plena o conceito da fé num relacionamento empírico com Deus, experiências reais e verdadeiras, aonde ele fala com Deus e Deus fala com ele. O homem não precisa de uma religião e nem Deus precisa de defensores contra a ideologia de gênero, contra a erotização das crianças, porque nós somos capazes de sermos sal e luz nessa terra. Mas não podemos reivindicar nada se nas pequenas coisas diárias das nossas vidas há ausência de Deus, a carência de Deus. O apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas de excelência. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Conceito de reino de Deus é conceito de súdito, é conceito de monarquia. Conceito de reino de Deus é conceito de soberania. Conceito de reino de Deus é conceito aonde a manifestação daquele reino se traduz em ações reais. Cristianismo sem Cristo produziu um crescimento de evangélico, mas não foi capaz de mudar uma cultura como o do Brasil, porque nós ainda continuamos com o jeitinho brasileiro, nós ainda continuamos frequentando bordéis, motéis, casas noturnas, nós continuamos ainda enchendo a cara, frequentando baladas e todo tipo de práticas que contraria a filosofia de um Deus presente na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele está indignado com a igreja de Colossos. Versículo 5, ele diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Queridos, que sociedade hipócrita! Como nós somos hipócritas! Só porque a coisa tomou proporções midiáticas, nós nos levantamos indignados contra a posição daqueles que não têm Deus. E qual é a nossa posição? Que tipo de conduta que eu tenho tido como cristão? Que tipo de conduta que você tem tido como cristão no dia a dia? Como Jesus fala-nos na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que reino de Deus é esse? Cadê a santificação? Cadê a minha vida e a minha casa apresentada diante do Senhor, que me dará autoridade para me levantar contra as manifestações sociais de gente que ignora a presença de Deus? Isso é hipocrisia, isso é demagogia, isso é apenas uma inquietação social provocada por um movimento de rede social. A manifestação da redenção que Deus quer para este mundo é você, é a sua casa, é a sua vida. Antes da gente querer redimir o mundo, experimentemos a redenção no campo pessoal. O que você vê na sua TV? O que você assiste dentro da sua casa? O que você se propõe a fazer no leito da sua cama? Como você lida com as questões que estão trazendo divisões e doenças dentro dos nossos lares? Paulo está dizendo, querido, faça morrer primeiro tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria.
Eu não tenho que me preocupar com um movimento que abarca todo esse Brasil de norte a sul. Eu tenho que me preocupar como está a minha casa. Como é que está o meu casamento? Como é que está a minha relação com os meus filhos? Porque você não pode liderar um movimento contra aquilo que é lá fora, um movimento social, se dentro de casa você não é capaz de trazer o reino de Deus para ela. Paulo vai muito mais além e ele diz: não esqueçam, queridos, abandone todas estas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, suas práticas, e se revestiram de um novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está falando de identidade cristã. Esse é um país sem identidade cristã. Esse é um país que se diz cristão. Esse é um país que se diz crer no cristianismo. Esta é uma das massas sociais cristanizadas do planeta. Mas falta Cristo entre nós. E o que a gente vive? A gente vive a falta de identidade. A gente vive um cristianismo ideológico, mas esquece de um cristianismo prático. Um cristianismo real, um cristianismo verdadeiro. Paulo está dizendo que o nosso caráter precisa ser tocado pela nossa fé, que eu não posso departamentalizar, que eu não posso dizer que o cristianismo e a expressão do meu cristianismo é o meu trabalho na igreja, é a minha frequência à igreja, porque não é cristianismo para o apóstolo Paulo. Cristianismo para Cristo é um cristianismo onde você reconhece o senhorio de Deus na sua vida. O que foi que nós mudamos? O índice de divórcios aumentou entre os evangélicos tão quanto entre os católicos e não católicos. A violência doméstica, ela acontece nos arraiais evangélicos tão quanto. A imoralidade acontece tão quanto. O que nós precisamos, querido, é entender que o nosso cristianismo místico, ele não mudou em nada a nossa nação. O que nós precisamos é de um cristianismo ético e moral. O que nós precisamos é de um cristianismo prático, onde eu não faço as coisas erradas com medo do inferno. Não faço as coisas erradas porque eu temo ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu não preciso ter medo do inferno se o inferno chegou na minha casa. Eu não preciso ter medo do inferno se eu não consigo trazer o céu para dentro da minha casa. Eu não preciso ter medo do inferno se eu não consigo vislumbrar a possibilidade de uma redenção no contexto familiar e pessoal da minha vida. Por isso o apóstolo Paulo, querido, ele desce a lenha e ele diz: queridos, abandone as práticas que são contrárias ao cristianismo. Versículo 11 ele diz: na nova vida, de um cristianismo ético, moral e espiritual, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo está em tudo, em vós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou pastor e frequento algumas casas, e sei que a gente está longe de viver o cristianismo que Cristo quer que nós vivamos. Um cristianismo transparente, um cristianismo autêntico, um cristianismo que desperta a vontade no outro de ser cristão. Um cristianismo onde as pessoas se sentem constrangidas pela minha presença, e eu não preciso acreditar num processo revolucionador, porque a maior revolução que pode acontecer numa sociedade é a revolução que acontece no coração do homem, no seu e no meu coração. Enquanto essa revolução da fé não acontecer na minha e na nossa vida, na sua vida, nós seremos vulneráveis às imoralidades, às impurezas e tudo aquilo que faz com que nós abafemos a identidade de Deus das nossas vidas. A Globo não vai retroceder, o movimento da ideologia de gênero não vai retroceder, as trevas não vão retroceder.
A única e vívida esperança que eu e você podemos ter é aquilo que a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. As portas do inferno não devem prevalecer contra a sua vida. As portas do inferno não devem prevalecer contra a sua casa. As portas do inferno não podem prevalecer quanto a tudo aquilo que você crê e representa. Sabe, uns desafios para nós se dá no versículo 18, quando o apóstolo Paulo vai escrever sobre responsabilidade social. E quando a gente vai pensar sobre cristianismo como um código de ética de Deus para mim e para você, a gente pergunta que tipo de cristianismo é que eu estou vivendo dentro da minha casa? Ei, quem disse que você não pode ter um filho que pode optar pela ideologia de gênero? É só ele ver inversão de papéis dentro da sua casa. É lógico que se você for uma mulher mandona e seu marido for passivo demais, a probabilidade dele se identificar com quem manda é maior. Como que você quer redenção social se você é viciada na novela que defende tudo aquilo que contraria a sua fé? Você não conseguiu se libertar da novela. Você não conseguiu se libertar de uma teledramaturgia que defende a homossexualidade e a homofetividade de forma escancarada, e você não consegue se desvencilhar disso, e você acha que você não concorda. Você concorda, porque você louva, você exalta, você glorifica, mas você tem um outro estilo de vida. Quem disse para você que o fato de você estar frequentando esta igreja, você está imune a todas as desgraças sociais que têm acontecido? Nós não estamos protegidos porque somos evangélicos, nós estamos protegidos quando obedecemos a palavra de Deus. Se nós obedecêssemos a palavra do Senhor, nós não teríamos tantos divórcios, nós não teríamos tantos adultérios, nós não teríamos tantos viciados em pornografia, nós não teríamos tantas imoralidades, nossa juventude não estaria tão transviadas e tão afetadas. É mãe e pai que não percebe que os seus filhos estão sendo afeminados no processo da educação e acha bonitinho porque seu filho é sensível, porque a sua filha é sensível. Não, o sistema quer desvirtuar ele do papel do gênero, homem e mulher. E você não se percebe, porque você é um pai ausente, e você não acompanha o seu menino, e ele tem trejeitos, com 11 anos, com 10 anos, com 9 anos, mas você não sai para passear com ele, você não conversa com ele, ele fica agarrado na barra da saia da mãe. O que é que ele vai viver e o que é que ele vai experimentar? Então, ideologia de gênero não vai corromper a sua casa. Quem vai corromper a sua casa é a falta do seu relacionamento com Deus. O que vai afetar a sua casa é você não entender o que é cristianismo, é você não entender o que Deus quer para você, é você não entender o que deve entrar na sua casa e no que deve andar e no que não deve entrar. Um pai chega para mim e diz assim: eu não sei, pastor, por que os meus filhos enveredaram para a bebida. Ele aprendeu a beber aonde? Ele viu o pai e a mãe bebendo. O pai e a mãe tinham uma adega dentro de casa. O garoto está no processo de formação de caráter. Ele está dizendo: meu filho, não beba. Mas ele bebe. Ah, pastor, lá em casa é cultural, porque eu sou do sul. E é normal beber. Foi no sul também normal perder os seus filhos para o esoterismo. Foi também normal perder os filhos para a homossexualidade. Foi normal também perder os filhos para as drogas. E é normal ainda hoje ter uma geração pervertida e desviada por falta de fidelidade à palavra de Deus.
Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, ele diz: não se aparte a tua boca do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para fazer cumprir tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. O que faz prosperar o teu caminho e a prosperidade que Deus tem para a sua casa, é uma casa que exalta e glorifica o nome do Senhor. Deus tem o maior interesse de que a sua casa seja uma referência. Mas uma casa que é escrava das teledramaturgias brasileiras não pode ser uma casa saudável. No tempo que eu passei em Angola, não se era proibido pelo Ministério da Cultura a entrada de novelas brasileiras, porque era uma ameaça aos valores e costumes daquela sociedade. E aí nós ficamos indignados com o nu artístico, porque a nudez do adulto se tornou nu artístico. Antes, na minha época, era safadeza mesmo. Era atentado ao pudor. Mas hoje é nu artístico. E alguns evangélicos concordam com isso. Queridos, quem disse que a pedofilia não pode chegar na sua casa? Paulo está exortando-nos a dizermos que o nosso cristianismo não pode ser um cristianismo apenas místico. Ele é um cristianismo ético-moral, porque a intenção de Deus é fazer redenção. E redenção não é nos dar um padrão de vida futura, mas fazer da nossa vida uma vida de excelência em abundância. Porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você tem essa vida abundante? O que foi que mudou na sua vida depois que você disse que aceitou Cristo? Se você ainda está escravo da pornografia, se você ainda está escravo dos protocolos sociais, se você ainda está escravo do álcool, se você ainda não ajeita a sua vida, se você ainda está amigado, conhece a expressão amigado? Amaziado, não se conserta. E você diz que é cristão, você não é cristão, não o cristianismo, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo faz novo. O filho rebelde se conserta com o pai, o homem fiel se torna fiel, a mulher insana se torna sábia, os filhos voltam para casa, porque Deus quer consertar a nossa vida como um todo. Ele não quer que você mude de religião, Ele quer que você tenha vida, amigo, em abundância. Se você não entender isso, você não pode ficar indignado com nada que acontece lá fora. O apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu ouvi um amém? Amém. Sabe o que é que eu agradeço a Deus? Eu agradeço a Deus, porque sem Ele, eu estava envolvido no mesmo emaranhado em que toda a sociedade está. Sociedade confusa, sociedade perdida, sociedade sem alternativa. E nessa noite você precisa entender algo simples e claro: cristianismo não é religião. Você pode repetir comigo? Cristianismo não é religião. Cristianismo é projeto de Deus. O que Deus quer é que você proteja você e a sua casa. E nessa noite, queridos, ou você se posiciona diante de um cristianismo real e verdadeiro, e coloca para fora todos os lixos, todo o lixo que está dentro da sua casa. Vai lá, faz uma vasculha no seu computador. Você está sem procurar sua mulher porque você está escravo da masturbação. Você é casado e deixa a Dona Maria lá no quarto sozinha para ver pornografia no computador. Cadê o cristianismo? Você quer que sua filha ame a Deus acima de todas as coisas, e você não ama. Você não tem nenhum envolvimento com a obra de Deus, e você quer que seus filhos tenham a obra com Deus. Você quer dar o melhor para a sua filha, para o seu filho, mas o melhor para ele é o seu caráter cristão.
O melhor para ela é o seu estilo de vida cristão. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É a resposta para a confusão que está dentro da sua casa. Você não pode pedir a Deus que vá para lá, mande uma profetisa, que faça um sapatinho de fogo, fale em línguas, bata o pé e diz: olha, eu vi demônio aqui, agora os demônios estão saindo. Os demônios não têm poder de destruir a sua casa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É você e Deus. Tire da sua casa tudo aquilo que dá legalidade, para seus filhos não verem e a sua casa não ver a identidade de Deus. Você por muito tempo teve o nome de cristão, mas convide o cristianismo para dentro da sua casa. Você quer que Deus restaure o seu casamento, mas Ele não vai restaurar o seu casamento enquanto Ele não tirar os parasitas que estão dentro do seu casamento. Quem são eles, pastor? A mentira, o erotismo, a sensualidade e as práticas ilícitas e ilegais que você leva para dentro da sua relação sexual. O dinheiro ilícito, a mentira, e tudo isso que tem atraído desgraça para dentro da sua casa. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você der o seu coração para Deus, se você der a sua alma para Deus, se você der a sua vida para Deus, você não precisa ter medo do que vem, e virão coisas terríveis e profundas, que as coisas tendem a piorar, mas aquele que está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, não experimentará a morte sobre o arraial. Mas a decisão não é de Deus, ela é sua, porque o cristianismo que a gente está vivendo é um cristianismo social, e o cristianismo que Deus quer que a gente viva é um cristianismo relacional, relacionamento com Deus. Pastor, me ajude, eu estou lhe ajudando, de forma tão dura, mas ao mesmo tempo Deus muito amorosa, porque a palavra do Senhor para você nessa noite é: eu estou à porta da tua casa, estou tentando entrar, e eu não entro, apesar de você estar todos os domingos na Cibapa, apesar de você ter se batizado, apesar de você ter participado da ceia, eu ainda não sou Deus da sua casa. Quando eu entrar, farei novas todas as coisas na sua vida. Você quer Deus para a sua casa? Eu não estou fazendo um apelo para quem veio visitar nessa noite, estou falando um apelo para você que não tem tido uma casa cristã, para você que tem permitido que as desgraças entrem dentro da sua casa pela teledramaturgia, pelos vícios que você não consegue largar, e você quer pureza dentro da sua casa.